Dezembro de 2020. A British Airways aposentou seu último Boeing 747-400. Na Qantas já tinham desaparecido. KLM também. A United já tinha dado adeus anos antes. A Rainha dos Céus estava sendo substituída sistematicamente por jatos gêmeos mais econômicos, como o 787 e o A350. Para a maioria das companhias aéreas de passageiros, a mensagem era clara: a era do 747 tinha acabado. Mas o que não faz sentido é o seguinte: enquanto as companhias aéreas de passageiros corriam para se livrar do seu 747, as de carga faziam exatamente o oposto. Cargolux, Atlas Air, Korean Air Cargo. Elas continuaram voando com eles. E quando a Boeing entregou o último 747 já produzido em janeiro de 2023, não foi uma companhia aérea de passageiros que recebeu, foi a Atlas Air, uma operadora de carga. A demanda por frete manteve a linha de produção ativa por anos depois que a maioria dos passageiros já tinha seguido em frente. O 747 nem é o exemplo mais extremo. A FedEx tem MD-11 com alguns aviões com mais de 30 anos de uso. Aeronaves que muitas companhias aéreas de passageiros abandonaram após apenas uma década de serviço. A Western Global Airlines tem MD-11 e 747-400 que datam do final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Então, por que as maiores companhias aéreas de carga do mundo escolhem de propósito aviões que as companhias de passageiros consideram obsoletos? Para entender o motivo, primeiro precisamos entender por que as companhias aéreas de passageiros os abandonaram tão agressivamente. A história começa com a economia, mas não do tipo que a maioria das pessoas imagina. Para as companhias aéreas de passageiros, a aeronave não é apenas um equipamento, é o próprio produto. Quando você reserva um voo na Emirates ou na Singapore Airlines, não está apenas comprando o transporte, está comprando uma experiência, a cabine, os assentos, os sistemas de entretenimento. Tudo isso molda como os passageiros percebem a marca da companhia. Isso cria uma pressão incessante para modernizar. Uma companhia aérea que opera aeronaves antigas enfrenta uma desvantagem competitiva imediata. Viajantes a negócios, que geram a maior parte dos lucros das companhias aéreas, podem evitar operadores com cabines antigas. Eles pagam tarifas premium. Não deveriam voar em aeronaves antigas, mas às vezes eles não têm escolha. A percepção da marca é só parte da equação. A preocupação maior é o consumo de combustível. Companhias aéreas de passageiros operam com margens extremamente apertadas, geralmente em dígitos baixos em um ano bom. Em um voo transatlântico, o combustível pode representar cerca de 30% dos custos operacionais totais. Cada ponto percentual de melhoria se traduz diretamente em lucro. Em milhares de voos anuais, até ganhos modestos em eficiência viram milhões de dólares. É por isso que as companhias aéreas se preocupam obsessivamente com o custo por assento milha. Elas calculam exatamente quanto custa transportar um passageiro por uma milha e otimizam implacavelmente esse número. Uma melhoria de 15% no consumo de combustível representa uma vantagem competitiva transformadora, do tipo que o Boeing 787 ou o Airbus A350 oferecem sobre seus antecessores. A matemática fica ainda mais severa quando você considera as taxas de utilização. As companhias aéreas usam suas aeronaves intensamente. Um widebody de longo curso pode operar de 10 a 16 horas por dia. São de 4.500 a 5.000 horas de voos anuais. Nessas taxas, a ineficiência no consumo se multiplica de forma catastrófica. Uma aeronave que consome 5% a mais que a concorrente custa milhões de dólares extras para seu operador todo ano. Depois, tem um ambiente regulatório. Companhias aéreas enfrentam intenso escrutínio sobre níveis de ruído, principalmente em grandes hubs internacionais. As normas de ruído foram apertadas progressivamente nos aeroportos pelo mundo. Aeronaves antigas com motores mais barulhentos enfrentam restrições operacionais, taxas extras. Isso as torna inviáveis economicamente nas rotas mais lucrativas. Regulamentações ambientais adicionam mais pressão. Com a crescente ênfase em emissões de carbono e sustentabilidade, companhias aéreas sofrem dano à reputação ao operar aeronaves antigas.
Políticas de viagem corporativa cada vez mais favorecem operadores com frotas mais novas e verdes. Investidores e reguladores exigem avanços concretos na redução de emissões. O resultado é uma corrida para a modernização em toda a indústria. Quando a Boeing lançou o 787 Dreamliner e a Airbus apresentou o A350, companhias aéreas fizeram pedidos a centenas. Depois, os pedidos para ambos cresceram para milhares de aeronaves. Prometiam cerca de 20 a 25% de melhora no consumo em comparação aos widebodies da geração anterior, como o 767. Para companhias operando com margens mínimas e voando milhares de horas por ano, essa diferença de eficiência era impossível de ignorar. As consequências para os tipos de aeronaves mais antigos foram devastadoras. O Boeing 747, que já foi a rainha dos céus, viu seus operadores de passageiros aposentarem as frotas rapidamente. Anos antes, o MD-11, Lockheed L-1011 e DC-10 desapareceram totalmente do serviço de passageiros. As companhias não conseguiam se livrar desses aviões rápido o suficiente, aceitavam migalhas só para limpar o balanço. A mensagem da aviação de passageiros parecia clara e unânime. Aeronaves antigas não tinham lugar nas operações aéreas modernas. Mas é aqui que a história dá uma reviravolta inesperada. Para entender por que as companhias aéreas de carga chegaram a conclusões totalmente opostas, precisamos analisar o que realmente movimenta a economia na aviação de carga. As companhias aéreas de passageiros otimizam para uma métrica chamada custo por assento disponível por milha, basicamente, quão barato conseguem transportar passageiros. Mas as aéreas de carga operam com um cálculo totalmente diferente, custo total do ciclo de vida por tonelada-quilômetro. Elas medem o quão barato conseguem movimentar a carga durante toda a vida útil da aeronave, não só a eficiência de combustível em voos específicos. Essa diferença muda tudo. Quando uma companhia aérea de passageiros avalia uma aeronave, o consumo de combustível é o principal fator. Seus aviões voam o tempo todo. A alta utilização significa que os custos com combustível crescem rápido. Mas as aeronaves de carga voam muito menos horas por ano. Muitas cargueiras operam entre 2.500 e 3.000 horas por ano, contra 4.500 ou mais para grandes aeronaves de passageiros. A baixa utilização muda radicalmente o cálculo. Se seu avião passa mais tempo no chão, você não gasta combustível nessas horas, mas ainda paga pela aeronave. De repente, o custo de aquisição vira mais importante que a eficiência de combustível. É aí que as aeronaves mais antigas ganham atratividade. Uma cargueira usada e totalmente depreciada não gera custos de financiamento, não tem aluguel, nem saída de capital mensal. Os custos são só os variáveis: combustível, manutenção e tripulação. Para operadores de carga num mercado volátil, onde os rendimentos mudam muito conforme o comércio global, essa estrutura financeira oferece algo precioso: flexibilidade. A menos que estejam financiadas, claro. A economia que condena aeronaves mais antigas no serviço de passageiros se torna surpreendentemente favorável nas operações de carga. Cada ponto fraco que afastava as companhias aéreas de passageiros se transforma em uma irrelevância ou uma vantagem clara. Comece pela diferença mais óbvia. A carga não reclama. A carga não se importa com barulho na cabine, espaço entre os assentos ou entretenimento a bordo. Pacotes não deixam avaliações negativas, não mudam para concorrentes porque a cabine parece ultrapassada. Isso elimina a pressão da marca que força as companhias aéreas de passageiros a renovarem sua frota constantemente. Uma aeronave cargueira de 35 anos entrega a mesma qualidade de serviço que uma novinha. Ambas transportam a carga com segurança do ponto de origem ao destino. A desvantagem no consumo de combustível, tão crítica para operadores de passageiros, é bem menos significativa no mercado de cargas. Companhias de carga não operam com a mesma frequência de voos que as de passageiros. Enquanto um widebody de passageiros pode voar 8 a 10 trechos por semana, um cargueiro opera menos. Menor utilização faz a ineficiência de combustível crescer mais devagar. A diferença entre uma aeronave mais velha que queima 10% a mais de combustível e uma mais nova diminui, dividida em menos horas de voo anuais. Essa diferença vira algo administrável. Além disso, os preços de frete são extremamente voláteis. Tarifas podem dobrar ou despencar em poucos meses. Padrões globais de comércio mudam.
Picos do e-commerce vão e vêm. Disrupções nas cadeias de suprimentos mudam o mercado da noite para o dia. Durante a pandemia, as tarifas de carga aérea dispararam para níveis históricos. 2 anos depois, voltaram ao patamar pré-pandemia. Companhias aéreas com custos fixos altos, especialmente com arrendamentos de aeronaves novas caras, ficam vulneráveis em crises. Operadores com aviões mais antigos e totalmente amortizados podem apenas estacioná-los quando o mercado estiver fraco, sem grandes prejuízos financeiros. Depois acionam de novo quando a demanda volta. A economia de aquisição talvez conte a melhor parte dessa história. Quando as companhias de passageiros aposentaram suas frotas de MD-11 após menos de uma década de uso, esses aviões tinham em média apenas 8 anos. Estruturas feitas para 30 anos de uso eram vendidas no mercado secundário por uma fração do custo original. FedEx e UPS viram aí uma oportunidade. Agiram rápido. Estudos do mercado de cargueiros nos anos 2000 mostram claramente a matemática. Operadores podiam comprar um MD-11 usado, investir na conversão completa de passageiro para carga e ainda pagar muito menos que um 747-400F novo. O capital economizado podia ser usado para mais aviões ou simplesmente aumentar o lucro. Isso nos leva a detalhes estruturais que favorecem designs antigos. Widebodies clássicos foram projetados com premissas conservadoras. Aviões como o DC-10, MD-11 e as versões originais do 747. Nos anos 60 e 70, os engenheiros não tinham ferramentas computacionais para otimizar estruturas exatamente. O resultado? Aviões com revestimentos mais grossos, estruturas mais pesadas e robustez maior. Para passageiros, isso significava peso extra desnecessário, mas para a carga é uma vantagem enorme. Cargueiros suportam cargas duras no piso. Pallets e containers densos criam pontos de pressão que nenhum trilho de assento de passageiro enfrenta. A carga pesada repetida estressa as estruturas muito mais. Construções robustas dos aviões antigos aguentam esse abuso melhor que os designs modernos otimizados para peso. Material usado também importa. Aviões mais antigos são feitos majoritariamente de alumínio. Os modernos têm muito composto. O dano no alumínio é visível, fácil de inspecionar e reparar. No composto, o dano pode estar oculto, precisa de equipamentos especiais para detectar e oficinas específicas para consertar. Para quem opera frotas globais, a simplicidade da manutenção em metal tradicional traz vantagens práticas. A economia da conversão também favorece as aeronaves de alumínio. Transformar um avião em cargueiro exige abrir grandes portas na fuselagem, uma modificação estrutural complexa. Fazer isso em compostos é mais difícil, caro e demorado. Aviões de alumínio convertem de forma mais rápida e barata. A uniformidade da frota é outro trunfo, especialmente para integradores grandes como a FedEx. Quando a FedEx comprou seus MD-11, já operava uma das maiores frotas de DC-10 cargueiros do mundo. Os dois aviões têm DNA de design parecido, cabines semelhantes, manutenção compartilhada, peças em comum. A transição dos pilotos é fácil, reduz custos de treinamento, permite escalas de tripulação flexíveis. A manutenção aproveita a expertise já consolidada sem precisar criar tudo do zero. O ambiente regulatório também é menos rígido para operações de carga. Cargueiros têm que seguir as mesmas regras de ruído e emissões dos aviões de passageiros, mas podem montar suas rotas com mais flexibilidade. Aceitam restrições em alguns aeroportos se a economia geral fizer sentido. Contornam limitações em vez de eliminar aviões mais velhos. Por fim, há a questão da oferta. Cargueiros novos são caros e escassos. A Boeing encerrou a produção do 747 em 2023. O 777F é caro. O Airbus A350F só deve chegar em 2027. Para companhias que precisam de capacidade agora, o mercado secundário dos aviões mais velhos oferece soluções rápidas e acessíveis, avançando até hoje. A divergência entre as estratégias das frotas de passageiros e cargas nunca foi tão clara.
Enquanto as companhias aéreas de passageiros buscam a tecnologia mais recente com bilhões em pedidos de A350s e 787s, as transportadoras de carga continuam operando frotas que parecem antigas em comparação. Os MD-11 mais antigos da FedEx voam há mais de 3 décadas. A frota de 747 da Atlas Air inclui aviões que voaram pela primeira vez no final dos anos 1990. A persistência dessas aeronaves não é teimosa, não é atraso tecnológico, é cálculo econômico frio. Quando a FedEx estendeu a data de aposentadoria dos MD-11 de 2028 para 2032 no início de 2025, a decisão refletiu a realidade do mercado. Segundo executivos da empresa, essas aeronaves continuam gerando retornos aceitáveis, totalmente depreciadas, infraestrutura de manutenção estabelecida, equipes treinadas. A substituição só faz sentido quando novas aeronaves oferecem margens operacionais suficientemente melhores para justificar o enorme investimento necessário. No entanto, os recentes aterramentos dos MD-11F ainda podem alterar esses planos. Ainda assim, isso revela uma verdade fundamental sobre a economia da aviação que observadores casuais frequentemente não percebem. A melhor aeronave não é necessariamente a mais avançada ou a mais eficiente. É aquela que gera o maior retorno sobre o investimento dadas exigências operacionais específicas. Para as companhias aéreas de passageiros, aeronaves mais novas ganham decisivamente. Horários de alta utilização, onde o combustível pesa muito, a percepção da marca que importa para os clientes pagantes, regulamentações sonoras rigorosas em rotas principais. Para os operadores de carga, o cálculo é diferente, menor utilização, produto que não é exposto ao cliente, flexibilidade maior de horários, eficiência de capital como preocupação principal. Nesse contexto, aeronaves mais antigas continuam totalmente viáveis. Os cargueiros 747 MD-11 e os 767 convertidos que ocupam os pátios de carga no mundo não são relíquias esperando para se aposentar. São ativos geradores de lucro, continuam garantindo seu espaço no céu. Em um setor obcecado por eficiência e modernização, o segmento de carga oferece uma lição contra-intuitiva. Às vezes, a solução economicamente mais eficiente é o avião que seus concorrentes descartaram há décadas. Enquanto esses jatos permanecerem mecanicamente seguros e economicamente viáveis, espere que continuem voando. Na aviação de carga, idade é só um número no livro de bordo. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então, por que não conferir?